Fala galera do Clube de Campeões, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, Pedro Miranda. Ele que irá falar sobre Ouse Ser Diferente, o marketing de diferenciação. A gente vai explicar mais profundamente o que vem a ser as ferramentas para você se destacar no mercado que é hoje um oceano vermelho, né, Pedro? Satisfação ter você aqui com a gente. Legal, Luciano. Vamos dar mais um passo aí, nos aprofundar nesse tema que é tão importante, né? Para a gente ter esses resultados expressivos, né? Nos nossos negócios, na nossa vida, né? Porque o marketing não é só empregado no empreendedorismo, mas ele é empregado na vida em si, né? Afinal, se você não se diferenciar, não buscar algo diferente na sua vida, ela vai estagnar, não é isso? E uma vez que sua vida está estagnada, os resultados geralmente são bastante catastróficos, né? Mas aqui a gente vai focar no empreendedorismo mesmo. Essa é a nossa meta aqui com essa palestra dessa tarde, né? E eu vou focar, Luciano, eu vou dar um presente para as pessoas que te seguem, que é um conteúdo profundo, que eu vou abordar aqui a seguinte temática. Qual a medida certa da diferenciação? Porque a gente observa que se não inovar, é letal para os nossos negócios. Mas se inovar demais, também pode ser fatal. Observe a importância desse equilíbrio. Mas como encontrar esse equilíbrio? Onde está? Quais as competências que eu tenho que desenvolver? Qual o nível de visão, de aprofundamento que eu tenho que ter para enxergar esse ponto de equilíbrio? Então eu vou dar esse conteúdo aqui para os seus seguidores nessa tarde, ok? Muito bom, galera. Bom, então veja que não vai ser natação, vai ser mergulho em águas profundas. A gente vai abordar sobre como se diferenciar. E para se diferenciar, eu acredito, Pedro, que a maioria das pessoas tenha medo dessa palavra diferenciar. Primeiro porque estão imersas em águas profundas da ignorância. E dentro dessa ignorância há uma zona de conforto muito grande, que é a tal da mediocridade, onde as pessoas se contentam em estar na média. O bom é aquela pessoa que fala assim, bate no peito, eu sou bom. Mas é aquele cidadão que muitas das vezes, Pedro, tá andando a 40 km por hora. Ele fala, tá bom, o carro tá andando, o motor tá funcionando. Só que nesse mercado que hoje a gente está inserido, tem gente andando a 200 km por hora. E aí como é que faz? Para a gente se destacar, a tal da mediocridade. Se você se contenta em estar na média, se você se contenta ter aquele negócio que traga a sua subsistência, tudo bem. Mas esse vídeo hoje, o Pedro ele vai trazer um conteúdo para fazer você andar a 200 por hora, você que está andando a 40 por hora. Muito bem, eu vou estar usando algumas metáforas aqui para que as pessoas se conectem mais com aquilo que a gente quer passar para elas, tá? Por exemplo, você entende que uma das figuras mais expressivas quando se fala no mundo aquático é o tubarão. Por que o tubarão se destaca em meio a tantos seres viventes aquáticos? Porque os seus hábitos são diferentes. A forma com que ele se movimenta é diferente, a forma com que ele caça é diferente, os ambientes que ele transita é diferente. Então o tubarão, ele caça tanto em águas rasas quanto em águas profundas. Então ele explora todos os ambientes. Então nós como empreendedores, se a gente não estiver transitando em todas essas profundidades, a gente não vai conseguir alavancar nossos negócios, né? Então a gente tem que ser um tubarão no meio desse mar de cópias, de tanta igualdade, né? De tantas pessoas fazendo do mesmo. Então precisamos ter comportamento diferente. Se a gente não mudar a nossa maneira de agir em meio a tanta concorrência, a tantos negócios que diz ser igual. Hoje em dia, quando você procura, por exemplo, uma diarista, por exemplo,
todas dizem que são o quê? Competentes, todas praticamente dão o mesmo preço, todas dizem que são boas no que fazem, todas dizem que têm experiência, né? E aí, como que eu vou escolher essa pessoa? Se todas dizem que são igual. Se você vai numa loja de roupa, todas dizem que a mesma coisa. A proposta é praticamente a mesma, né? Então, é como se diferenciar para que seu cliente, que está acostumado com as mesmas propostas, que está acostumado com a mesma abordagem, tenha uma conexão mais profunda com o seu negócio e passe a ver seu negócio como algo diferenciado. E passa a ser um cliente fidedigno do seu negócio, né? Então, para se aprofundar nesse tema, especialmente nesse momento aqui, eu quero dizer para vocês que não basta ser diferente. Não basta ser diferente. A gente tem que buscar algo para que o fator X aconteça no nosso negócio. Agora, qual é esse fator X? Qual é o X da inovação, da diferenciação? Para mim, a minha maneira de ver é o ato de surpreender o seu cliente. O ato de entregar algo que, às vezes, ele anseia por aquilo, embora ele não verbalizou, às vezes, aquilo com ninguém, mas, no fundo, ele sente aquele desejo, ele sente aquela necessidade, e você chega e surpreende seu cliente. Uma vez que você surpreendeu seu cliente e atendeu essa demanda dele, esse ansejo dele, certamente você não só ganhou um cliente, porque uma vez que o cliente tem suas necessidades satisfeitas, ele vai se tornar o seu holofote, né? Propagador da marca. Propagador do seu negócio. E essa é a nossa... Cobrar por isso, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa é uma das propostas da nova vitrine, né? O próprio nome já diz, apresentar o novo para que o seu negócio se torne referência, né? Só um detalhe, um adendo aqui, Pedro. A gente observa nas últimas pesquisas feitas, né? Trazer dados para você também, que é importante. Se a gente não tem dados, a gente não consegue medir, não consegue mensurar. 80% das empresas que abrem hoje no Brasil fecham em menos de 2 anos. Olha que dado surpreendente e triste. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores não buscam essa tal da inovação. E inovar não é você fazer o diferente, é você fazer a mesma coisa muitas das vezes. No caso, eu trabalho... Um exemplo, a pessoa trabalha com atendimento personal trainer. A gente observa dezenas de personal trainer no mercado. Tem um amigo meu agora de Imperatriz que ele entrou em contato comigo e falou: Luciano, eu estou vendo essas mentorias que vocês estão fazendo, quero inclusive participar da próxima. Ele falou que vem. E ele falou uma coisa interessante: o que eu faço para me tornar único nesse mercado, me diferenciar? Aí é onde entra justamente o tema que você falou, a diferenciação, a inovação. Aí eu falei e virei com uma outra pergunta, respondi ele com uma outra pergunta. Falei: o que te torna diferente dos demais? O que te torna único? Que o cliente ele vai chegar para você e vai falar: eu quero treinar com você, não com aquela outra pessoa. Eu quero ir para a sua academia, não para aquela outra. O que te torna único? Ele ficou mudo por alguns segundos, pensou. Ele falou: os aparelhos. Eu falei: não, os aparelhos que você tem aqui, na outra academia também tem. Aí ele falou: o atendimento. Aí eu falei: começa por aí. Já é o início. Com esses dias eu fui, para contextualizar, eu estava em Araguaína fazendo os exames com a minha mãe. Aí a gente chegou para comprar aqueles plásticos, né, para sarar feridas em idosos, né? Minha avó estava com um probleminha. E aí a gente chegou lá, o rapaz atendeu a gente muito bem, foi cordial. E no dia, era Dia das Mulheres, dia 8. E ele chegou simplesmente e deu um bombom e desejou Feliz Dia das Mulheres para minha mãe. E isso é o que é diferencial, você encantar o seu cliente. Mais que um atendimento, você precisa encantar. E para encantar é igual aquele homem casado, que
está naquela rotina, que não inova nada no casamento. No dia do aniversário da mulher, ele chega, Pedro, com um buquê de flores. Beleza, é o aniversário dela, já era esperado, ele não fez nada demais. É um buquê de flores, é o aniversário dela. Agora deixa esse mesmo homem casado levar essa mulher num dia comum, numa segunda-feira, numa terça-feira qualquer. Vamos ali, meu amor. Vamos numa pousada, vamos num lugar diferente, vamos contemplar a natureza. Vamos passar um dia para quebrar nossa rotina. Aí sim ele inovou. Aí ele saiu da rotina. Aí ele foi imprevisível. E é um dos pilares que eu acredito que você vai entrar também, da tal da imprevisibilidade. Você encantar o seu cliente quando ele não está esperando. Poderoso. Sim. E aí eu falei para esse amigo meu, para fechar o assunto, passar a bola para você de novo. Eu falei, meu amigo, o que você faz para encantar o seu cliente, o seu aluno na sala de musculação? Ele fala, eu atendo como qualquer outra pessoa. Muitas das vezes eu fico com o celular esperando passar o tempo, que eu não aguento mais. Eu falei, tá aí o resultado. Por que você não evolui? Você não dá um tratamento diferenciado, a pessoa, Pedro, quer atenção. Se você tira 5 minutos para estar ali presente com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, vai valorizar muito mais do que você passar o dia todo enchendo o saco. Porque ninguém aguenta conviver com ninguém 100% do dia. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se aprimorar. Então, um cliente seu, ele precisa ser tratado com diferenciação. Ele precisa se tornar único, ele precisa se sentir especial. E aí eu falei para ele, você precisa tratar o seu cliente na sala de musculação, na academia, como se fosse uma obra de arte. E aí entra a proposta de vendas, que a gente vai falar um pouco mais à frente, de você chegar e fazer a proposta certa para o cliente. Meu amigo, eu vou tratar você diferenciado. Você vai ser para mim como se fosse aquela peça. Não sei se tu já teve a oportunidade de fazer pintura. E pintura tem uma coisa muito interessante. Você chega nas primeiras aulas, o professor pede para você desenhar alguma coisa que vem na sua cabeça. Descarrega a sua criatividade. Aí você começa a passar as primeiras pinceladas e tal. Aí você olha assim, pô, tá uma merda. Não é para mim isso. Aí o professor chega, Pedro, e faz só assim, ó. Pam, pam, pam. Vira uma coisa linda. Por quê? Ele já sabe aonde é que vai. A mesma coisa é você com o seu cliente. Você tem que tratar o seu cliente, no caso dele, como se fosse uma obra de arte. Você tem que dar o toque final. O que é que ele está precisando? É de costas? Vamos trabalhar costas. O que é que ele está precisando? É de perna? Vamos trabalhar inferiores. O que é que essa mulher está precisando para se sentir mais empoderada, se sentir mais viril, chegar em casa e agradar o marido? Vamos trabalhar glúteo, posterior de coxa, vamos trabalhar... Enfim, são detalhes. Você tratar o seu cliente através do encantamento. Aí um grande passo para você se diferenciar desse oceano vermelho, né, Pedro? Concordo plenamente. Eu acredito que, em meio a essa realidade que nós estamos inseridos, ter uma visão, digamos, tridimensional das coisas faz toda a diferença, né? Particularmente, eu sempre fui um pouco, com uma certa modéstia, né? Visionário. Em muitos momentos, visionário até demais. Como, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para você entender melhor aonde a gente quer chegar. Em meados de 2006, 2007, eu já me aventurei em abrir uma loja de produtos naturais aqui em Carolina. Veja só, em 2007 praticamente nem se falava nesse segmento. E eu já inseri esse segmento na cultura local. Isso é ser visionário? Sim. Mas até essa questão de ser visionário, ela tem certo momento que ela se torna uma faca de dois gumes. Por quê? Eu trouxe um conceito inovador para o meio de uma cultura que não estava preparada para aquele conceito. Exatamente. Então, não era o momento. Eu lembro de uma passagem bíblica, que essa é importante. Isso tudo tem seu tempo.
e sua hora exata, né, de acontecer. Então, trazendo aqui para a nossa realidade aqui, eu percebo, Luciano, que muitos de nós estamos pecando como empreendedores. Quando eu falo empreendedores, eu não falo só no CNPJ, eu falo em pessoas. Todos nós somos uma empresa e a gente tem que se tratar como uma empresa, né? Todos nós precisamos gerenciar. Quem é dono de uma loja precisa gerenciar muito além das finanças. Mas eu, como pessoa, preciso gerenciar o quê? Minhas emoções, meus comportamentos, porque meus resultados vai depender disso, né? Mas em especial do mundo dos negócios, do empreendedorismo, de pessoas jurídicas, né? Eu percebo que muitos empreendedores estão focando em coisas que às vezes o cliente não valoriza. Ou seja, e o retorno não está acontecendo e empresas estão fechando, como você já citou dados alarmantes aí, empresas estão fechando, empresas que poderia ter um futuro brilhante, promissor, estão fechando porque eles estão estão focando em coisas que o cliente não deseja. Que é na percepção do cliente, aquilo não é importante, não tem um valor. Eu tenho que entender que minha percepção não é a percepção do cliente. É importante para mim. A pergunta é importante para o meu público? É importante para o cliente que eu quero conquistar? O cliente sente aquela necessidade? O cliente está buscando? O cliente tem essa dor? Tem essa necessidade, essa carência? Então são perguntas que eu julgo ser o divisor de águas. Eu costumo dizer que a pessoa desenvolver uma mentalidade filosófica é ultra mega importante, né? E o que é essa mentalidade filosófica? É uma estruturação que vai trazer uma nova perspectiva para a vida e para os seus negócios. É você ser um questionador do seu próprio negócio. Você questionar a sua própria vida, questionar seus próprios comportamentos, questionar o seu segmento, questionar o andar do seu negócio. Perguntar para onde seu negócio está indo. Esse oceano, essa corrente, o fluxo dela está indo em que direção? Qual o futuro? Qual é as tendências desse negócio? Então, se eu não tiver essa mentalidade filosófica de fazer esses questionamentos constantes, eu não vou ter as ações necessárias para antecipar tendências, trazer conceitos e estar inovando e surpreendendo. Perfeito, Pedro. É o que a gente vê mais acontecendo, né? Empresas que têm tudo para dar certo, mas falta essa visão, essa antevisão, na verdade, né? Que é você antever acontecimentos. Você não precisa de uma bola de cristal, basta você olhar para o mercado lá de fora. Estados Unidos, Europa são referências para o Brasil. Geralmente o que acontece lá há 5 anos, que aconteceu, na verdade, há 5 anos atrás no exterior, vai acontecer aqui no Brasil nos próximos 5, 10 anos. Porque tem um delay, né? Aqui geralmente chega com um pouco mais de atraso. Por exemplo, um exemplo que nós vemos hoje real, a questão do marketing digital. Quantas empresas não fecharam na pandemia porque não estavam com o pezinho no digital? Não tinha sua conta no Instagram, não estavam atuantes no Facebook, porque, olha só, a rede social com mais usuários ainda é o Facebook. É uma rede já demodê, uma rede ultrapassada, mas pessoas acima de 35 anos ainda entram todo dia no Facebook. É um dado importante, porque aonde está a atenção, aonde está voltada a atenção das pessoas, ali tem mercado, ali tem consumo, ali tem público. Então, aonde que você precisa estar presente? É no outdoor, na grande avenida? 10. Show demais. Mas é importante você estar na rádio, é importante você estar na TV? Maravilha. Tem gente que consome esse tipo de mídia. Mas, mais do que isso,
é você estar na palma da mão das pessoas, que é o celular. Aonde as pessoas ficam mais tempo. Tem uma pesquisa recente que fala que as pessoas passam em média 6 horas no celular. O brasileiro é um dos que mais consome celular no mundo, só perde para os Estados Unidos. É o segundo que mais consome. 6 a 8 horas. Ou seja, você perdeu quase um terço do seu dia, né, nas redes sociais. E o que as pessoas estão buscando? A maioria busca entretenimento, mas a maioria, essa grande maioria que busca entretenimento, acaba caindo em um conteúdo como esse, que é um conteúdo de valor. A gente não está falando besteira, a gente não está jogando conversa fora. Estamos falando coisas que venham agregar na sua vida, ferramentas, o Pedro está passando, ferramentas importantíssimas para você pegar, aplicar na sua vida e ver o resultado, para você se diferenciar no mercado. Porque enquanto você se conformar com a situação que está, você não vai passar disso. As pessoas elas precisam ativar eu costumo dizer que é uma ira santa. A própria Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequei. Exato. Ou seja, você precisa ter chega dessa mesmice. Vamos colocar um ponto final, vamos buscar conhecimento, vamos nos conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, vamos criar um ambiente, uma linguagem, vamos nos conectar com novos ambientes. Se está ruim, se na sua casa as pessoas estão falando que não vai dar certo, se no seu trabalho todo mundo desacredita de você, fala que você não tem futuro, que você é um merda, que desculpa a palavra, porque a gente está entre amigos, a gente pode falar. Mas muitas das vezes as pessoas falam, cara, larga isso de mão, não é para você. Aí nesse momento você tem que ativar uma ira santa e falar, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Porque a única pessoa que precisa que faça as coisas acontecer não é ninguém que acredite em você. Você não precisa de ninguém acreditar em você. Só precisa de 2 pessoas, Deus e você. Agora, ninguém faz nada sozinho, né, Pedro? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa entender que somos parceiros na vida e precisamos de peças. É como se fosse um grande quebra-cabeça. O Pedro tem peças que eu preciso, ele tem peças que eu tenho peças que ele precisa, fulano de tal, e a gente vai conectando, vai formando a tal da mastermind, né? A mente master, que quando 2 ou mais pessoas estão no mesmo propósito, a coisa tende a fluir com mais fluidez, né? com mais pressão. E você não pode, de maneira nenhuma, pular etapas. Jamais. Mas você pode acelerar os resultados. E acelera os resultados se conectando com pessoas. Gente se conecta com gente. Acelera resultados você buscando novos conhecimentos. Não só buscando, mas aplicando esses conhecimentos. Porque aí deixa de ser raso e passa a ser profundo. Você absorve o conhecimento, são sementes. Pega essa semente, aplica na sua vida, que é o seu coração, a terra. Você aplica esses conhecimentos. E assim, lá na frente, tem os resultados. Tem gente que quer abrir a empresa hoje, Pedro, desculpa. Quer abrir a empresa hoje, Pedro, e amanhã já quer ficar milionário. Não é assim. A planta, para germinar, para dar frutos, o último estágio dela é o fruto. Ela começa, desabrocha, cria altura, as raízes se aprofundam cada vez mais. E a gente pode fazer essa metáfora com a sabedoria. As raízes é a sabedoria. O caule é o conhecimento. E os frutos, por último, é que é a riqueza. A gente pode fazer a mesma analogia com as águas. A nascente é a sabedoria, é onde você está buscando conhecimento. As ramificações dos rios, né, é o conhecimento em si, é a prática. E, por último, ela vai desaguar no mar, né, nas foz, enfim, que é os frutos, é o resultado. Então, veja que na natureza há princípios, há uma organização. O nome é universo, é unidade, através de um cosmo, não é caos, é cosmo. Então veja que a coisa é organizada. Na sua vida precisa ser assim também. A gente utilizando essa linguagem mais metafísica para explicar para vocês que tudo é um processo e você precisa viver o processo. Perfeito, sabe as palavras, né? Eu estava aqui te ouvindo e pensando, quando eu era adolescente, eu gostava muito de assistir filmes de pirata, né? E aí, eu acho que cabe muito bem, né, essa analogia aqui, porque os piratas eles saíam descobrindo pedaços dos mapas, né?
E cada ilha escondia ali um pedaço do mapa, ele ia conquistando até formar o mapa completo e encontrava assim o tão sonhado tesouro, né? Tem muito isso. Exatamente. Então, no mundo dos negócios também hoje funciona assim, né? Você tem que estar aberto, você tem que estar tem que ser uma pessoa aberto, flexível e ao mesmo tempo muito atento, né? Muito rápido, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada e uma vez que você perde uma oportunidade, por exemplo, se tem um evento na cidade, a Nova Vitrine vai fazer um evento na cidade para os empreendedores alavancar seus negócios e a pessoa não desperta, ela já perdeu uma oportunidade gigantesca de sair na frente. Quando ele vier despertar, tem pessoas que já conquistaram aquele público que poderia vencer dele. Tem oportunidade de só ver uma vez. E aí, meu amigo, ele vai andar sempre no prejuízo, sempre atrás, né? Então, fique atento. Nova Vitrine está trazendo eventos, né? Futuramente aqui para Carolina novamente. Primeiro quarta-feira que vem tem a segunda edição, né? Colégio Batista. Já? Quarta-feira que vem no Colégio Batista? Muito bem, perfeito. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. Podemos trazer essa analogia para os negócios? Claro, por que não? Qual é a função do sal? Preservar, dar um tempero especial, né? Então, o seu negócio não pode ser nem salgado demais, mas também não pode ser insosso. Precisa ter equilíbrio. Esse equilíbrio é a diferenciação, né? Uma vez que você conquista o paladar de um cliente, ele vai voltar novamente. Uma vez que você tem os ingredientes certos, a medida certa da diferenciação no seu negócio, você vai atrair pessoas, né? Eu vivencio muito isso no meu segmento, fitness. Por exemplo, quando chega uma pessoa numa academia convencional, o que eu observo? As pessoas tendem a mostrar para o cliente o quê? As máquinas. É um erro fatal. Por quê? Pessoas não se conectam com máquinas. Pessoas não se conectam com máquinas. Pessoas se conectam com pessoas. E às vezes ele deixa de valorizar a peça mais importante que está dentro do negócio dele, que é o profissional. Por que ele não chega e apresenta o profissional com toda a sua bagagem, com todo o seu peso, suas credenciais? Muitas das vezes o profissional que está ali dentro nem sequer é mencionado. E aí o cliente sai com que perspectiva? É só mais uma. Tem máquinas para todo lado, a outra também tem, como você mencionou, né? Então, existe um caminho a ser seguido. E esse caminho a gente chama na filosofia de o caminho do meio. E as pessoas estão andando pelas laterais. A gente da Nova Vitrine está chamando você para vir para o caminho do meio. A enxergar o seu próprio negócio de uma forma diferente. Levar conceito para dentro do seu negócio, conceitos diferenciados, mas com a medida certa. Dentro de um conceito de equilíbrio, né? Para que as pessoas saiam dali com uma nova perspectiva, né? De que ali encontrou não só um produto, mas encontrou pessoas capazes de solucionar seu problema e ir muito mais além do que simplesmente solucionar um problema por falta, por exemplo, de uma aquisição de um produto. Mas encontrou o humano por trás de tudo aquilo, né? Se o humano não tiver no seu negócio, o seu negócio vai fracassar. Eu lembro muita vez, para te passar a bola aqui, uma vez eu estava em determinado local, e aqui tinha um empresário local, e ele falou assim, estava conversando, de certa forma, sobre empreendedorismo ali, e ele falou assim, no meu negócio quem manda sou eu, cliente no meu negócio não tem vez. E eu lembro que aquilo ficou marcado na minha mente, e não demorou muito, eu vi ele em outra situação, já tinha fechado o negócio dele, já tinha falido já. E ele passou muito tempo sem abrir o negócio, sem nem tentar.
E pouco tempo atrás ele abriu um negócio e infelizmente ele já fechou novamente. O que isso me diz? Os tempos mudaram e ele continua estagnado. Numa mentalidade que talvez serviu por um tempo, muito tempo atrás, mas não serve para os tempos atuais. Os tempos atuais são tempo para pessoas de mentes abertas, pessoas que têm um mindset de desenvolvimento, estão dispostas a mudar, estão dispostas a buscar novas ferramentas, desenvolver novas competências, buscar se diferenciar nesse mercado tão competitivo, nesse mercado que é um mercado compacto, né? Um mercado que está cada dia mais acirrada a concorrência, animalesco, né? Então, se diferenciar, e o coração da diferenciação, eu vou bater nessa tecla sempre, é a capacidade de surpreender seu cliente, né? Muito importante. Você falou tudo, Pedro. Hoje em dia, antigamente, né, para ser mais preciso, era interessante você chegar num determinado local e perguntar qual é a sua especialidade. E as pessoas iriam destrinchar. Bom, sou especialista nisso, isso. Eu sou formado em tal área, eu atendo em determinado local, eu sou especialista nisso. Mas hoje em dia, nessa geração, nessa nova geração que está surgindo agora, de 2021, não cabe mais você ser um especialista, sabia? Hoje em dia, a pessoa, são três coisas que existem, são três tipos de profissionais, apenas três. O que passar disso é balela. É aquele profissional que não tem capacitação, que é a pessoa que está esperando a sorte cair no colo dela, e não vai acontecer nunca. A segunda é o especialista, aquele cara que tem domínio sobre a ferramenta, aquele cara que sabe fazer, é o pedreiro. Constrói essa parede aqui, ele sabe fazer. Sim. Ele é específico naquilo. Só que aí tem o profissional do futuro. Que esse profissional é o que você precisa ser, é o que nós estamos nos tornando, buscando novos conhecimentos, e as pessoas que estão participando do Nova Vitrine estão se tornando, que se chama o multi-especialista. Não basta você ser bom em uma coisa só, você precisa ser bom em várias especialidades. Aí você fala para mim, Luciano, mas se eu for bom numa coisa só, você meia boca nas outras. Não tem como você ser bom em tudo. Aí é que tá. Você precisa ser bom no gerenciamento das suas emoções. Porque se você não dominar as suas emoções, você vai ser fraco e a crise vai te engolir. Você precisa dominar as suas emoções. Você precisa ser bom em gestão de pessoas, porque se você não souber tratar o seu cliente, tratar os seus fornecedores, tratar o seu sócio, você vai sucumbir no mercado. Você precisa ser bom em vendas. Já falei uns 3 já, né? Anota aí. Você precisa ser bom em vendas, porque se você não souber se vender, existem 2 marcas. A personal brand, que é a sua marca pessoal. O que nós estamos fazendo aqui é um personal brand, criando valor para a nossa marca pessoal. Se no final desse vídeo o Pedro quiser vender um livro, quiser vender uma mentoria, um curso, nós estamos aqui na academia dele, que está sensacional, um espaço incrível em Carolina, porque é personal, é diferenciado, trata o indivíduo com a sua diferenciação, é diferenciado. Venha conhecer se você não conhece, fica no coração de Carolina, próximo ao antigo CESP, né, Pedro? É o espaço Estúdio Fit One. Os primeiros sempre bebem água limpa, por isso é Fit One. Então, venha fazer uma visita, venha fazer uma aula, teste. Você vai se encantar, porque ele é um multi-especialista. Ele conhece de mente, ele conhece de coração, e ele conhece principalmente como se conectar com os seres humanos. Então, veja que você precisa dominar N áreas da sua vida, senão você vai se tornar um médio, e o médio se chama medíocre. O médio, o mercado não engole mais, Pedro. O médio não engole mais. O mercado, ele vomita o médio. Por isso que você vê tantas empresas fechando as portas. Porque falir não é feio. Quem fale é porque tentou. E quem tentou, tenta uma vez, 2, 3, até encontrar aquilo que
aquece o seu coração, aquilo que realmente vai unir o seu talento com a rentabilidade. Você vai capitalizar em cima do seu talento. Não adianta nada você trabalhar com aquilo que você não gosta, meu amigo e minha amiga. Falei agora igual o Bispo Macedo agora. Você precisa trabalhar com o que você gosta. Mas o que não te contaram, em lugar nenhum, é que você precisa fazer o que você não gosta primeiro. Para lá na frente você poder usufruir daquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer, aquilo que mexe com o seu coração, aquilo que toca a sua alma. Aí entra uma coisa chamada propósito de vida. Se o seu trabalho não está vinculado ao seu propósito, fase não é fim. Esse trabalho que você está trabalhando aí, que está insatisfeito com o salário que você está recebendo, você está insatisfeito com o patrão, a maneira que o patrão está te tratando, esse trabalho que você está nesse momento, que você fala assim, Luciano, cara, se eu pudesse, amanhã mesmo já pediria contas, porque eu não aguento mais, eu estou por aqui. É uma fuxicaiada, é um pessoal que não tem organização. Você sabe do seu valor mais do que ninguém, você sabe que você tem muito mais capacidade do que isso. Coloca na sua cabeça, fase não é fim. E você precisa se organizar financeiramente, se capitalizar. Pega todos os códigos, pega todas as informações desse estágio da sua vida, para amanhã você abrir o seu próprio negócio. Aí você vai para o nível 2. E o nível 2, Pedro, você consegue mudar a sua realidade e mudar a realidade da sua família. Não tem coisa melhor, não tem preço isso. Você mudar a realidade da sua família, você dá um conforto para o seu lar. Mas você precisa se organizar. Não peça as contas do seu trabalho sem organização. Se prepare, capitalize, junte o dinheiro que você precisa, abra seu negócio, trabalhe para você, porque enquanto você está trabalhando para os outros, você só está enriquecendo os outros. Não é, Pedro? É verdade. Então, existem 3 pontos que, quando a gente pensa em diferenciação, é imprescindível que você os considere. Você deve analisar esses 3 pontos para ver se o seu negócio não está andando por falta de diferenciação ou por excesso de diferenciação. Lembra da analogia que eu usei do sal? Diferenciação demais pode ser fatal. Não diferenciar é letal. Agora, eu tenho observado na nossa cultura local que há uma carência muito grande, Luciano, de diferenciação. Eu acho que o mercado está pecando não é por excesso de diferenciação, mas por falta. A gente vê muita coisa, muito segmento com o mesmo tipo de atendimento, o mesmo comportamento, a mesma abordagem. O mesmo sorriso, por exemplo, o mesmo sorriso vazio do atendente, às vezes do próprio proprietário do negócio ali, do CEO do negócio, da empresa. Está faltando alma nos negócios. Está faltando alma. E é nesse ponto que muitas empresas estão perdendo cliente. Não só os clientes antigos, como deixando de conquistar novos clientes. Porque uma empresa que não conquista um novo cliente todo dia, ela é uma empresa fadada ao fracasso. Porque em algum momento, esse cliente atual, ele vai se evadir, ele vai viajar, ele vai morar em outro local, às vezes acontecem fatalidades, e aí vai diminuindo o faturamento dessa empresa. E assim, a grande pergunta que todo empreendedor deve se fazer nesse exato momento é: eu tenho necessidade de aderir, agregar diferenciação para o meu negócio? Como é que eu vou saber? Olha para o seu faturamento nos últimos 3 meses. Se o seu faturamento não teve um crescimento expressivo nos últimos 3 meses, por exemplo, ou no último ano, você tem que se diferenciar agora. O que não cresce, atrofia, né? Atrofia. A água que não corre vira pântano, Isso é uma máxima. Então, existem 3 pontos que para mim são fundamentais. A primeira é
o fato de você tem que fazer uma pergunta, ser seu próprio coach, o coach do seu negócio, fazer uma pergunta que para mim é de suma importância. A pergunta é: como faço para me diferenciar em meio a tantas coisas no meu segmento igual exatamente o que eu faço? A pergunta de $1 milhão. E você deve deitar com essa pergunta, levantar com essa pergunta, passar o dia com ela e cada dia procurar vislumbrar uma resposta para essa pergunta. Na nova vitrine, a gente vai entregar a resposta para essa pergunta. Certo? A gente tem ferramentas, a gente tem conhecimento suficiente para entregar esse conteúdo para você. Agora, você pode escolher não se capacitar, tentar desenvolver seu negócio através da tentativa e erro, que você vai perder muito tempo e às vezes nem consegue. 3 anos aí não consegue. Ou você ganhar 10 anos e às vezes em um evento. Em 10 anos em um evento tu consegue alavancar teu negócio que talvez sozinho tentando daqui 10 anos você não consegue. E tem gente que não para ver dessa forma, tem gente que está cego a isso, está alheio a isso. Eu percebo que muita gente, elas estão meio que perdida no seu próprio mundo, na sua própria bolha. E eu percebo que as pessoas estão gastando muita energia e tendo pouco resultado. Basicamente, Luciano, é como se fosse um navio que quebre seu leme. Ele vai girar, vai gastar combustível, mas não sai do lugar, só girando em prol de si mesmo, em torno de si mesmo. Enquanto que um navio que tem seu leme, ele vai gastar a mesma quantidade de combustível, mas vai chegar ao seu destino rapidamente. Assim é aquela pessoa que decide se capacitar, decide se atualizar, decide ir para uma mentoria, decide... Todo grande homem na história tiveram mentores. Todo grande homem na história tiveram mentores. E a gente hoje ainda vê muita gente resistindo a essa realidade. Quer tentar por si mesmo. Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que ralar muito, você vai atirar para todos os lados, vai perder muito tempo, muita energia, muito capital intelectual, muito capital financeiro e às vezes você não vai acertar no local onde o tesouro está escondido. Você vai abrir várias valas no campo e você não vai acertar onde a pérola está escondida. Eu estou chamando, quando a gente fala para você que tem um evento acontecendo aqui na cidade que diz exatamente onde está a pérola. Tu vai chegar e vai escavar em cima ali, tu vai poupar energia, tempo e você vai alavancar seu negócio assim espontaneamente. Sensacional, Pedro. Só para a gente se aproximar aí à reta final, o Pedro falou uma coisa que é importantíssimo. E eu espero que você esteja aí nesse momento com um papel e uma caneta anotando, porque o que a gente está passando são verdadeiros diamantes. São pérolas. Conhecimento é pérola. Mas só que, como a própria Bíblia fala, né? Jamais lance pérolas aos porcos. Não estou chamando você de porco, pelo contrário. Mas assim, o tratamento que você dá com uma coisa de valor vai dizer se você é um porco ou não. Então, se você recebe ouro, se você recebe joias preciosas, o que é que você vai fazer? Não, eu vou cuidar dessa pérola, eu vou anotar, eu vou aplicar na minha vida. Se não der resultado, tudo bem, mas se der resultado, realmente aquilo ali é uma pérola, é uma joia. Então veja que são 3 coisas que faz as pessoas não sair da situação que ela se encontra, Pedro. 3 coisas. Eu costumo dizer, por que as pessoas, não está dando certo, já estou cansado, não vou mexer com isso mais não, como diz o goiano, não mexe com isso mais não, senhor. Vamos largar isso de mão, como diz o maranhense, não dá certo. São 3 coisas que fazem as pessoas se acomodarem. Se você resolver uma dessas 3, ou se você resolver as 3, bingo. É fatal. Primeiro, a mentalidade que você se encontra. Você está absorvendo sempre os mesmos conhecimentos, as mesmas coisas. Você é do tipo de pessoa que passa o dia todo nas redes sociais, vendo TikTok, vendo dancinhas. A sua vida vai ser reflexo disso, meu amigo. Mas se você
Tá aqui absorvendo esse tipo de conhecimento é sinal que você tem interesse. Um ponto para você. Você está buscando sair da mediocridade. A mediocridade é o meio. Você está transcendendo a mediocridade. Você está numa evolução. Importantíssimo você estar aqui com a gente. Eu sou muito grato, o Pedro também é muito grato, por ter você nos assistindo nesse momento. Segundo passo, você está inserido nos mesmos ambientes o tempo todo. Ah, mas eu não consigo sair da minha casa, eu não consigo sair do meu trabalho. O ambiente lá é pesado, as pessoas puxam para baixo, as pessoas são negativas. Você não precisa sair do ambiente, simplesmente acesse outras pessoas através da internet. Tenha mentores através da internet. Eu tenho vários mentores que eles nem sabem que são meus mentores. Schopenhauer, a gente tem grandes filósofos, Sócrates, são meus mentores. Napoleon Hill, o Pedro também é um leitor voraz de Napoleon Hill, um cara que estudou as grandes mentes. E eles não precisam saber que estão nos mentorando. Basta você pegar a obra dessas pessoas, você engolir, você absorver o conhecimento através das obras, dos livros. Aí você está sendo mentorado por essas grandes mentes, porque eles deixaram o legado dele na Terra. Outra coisa que faz você se acomodar, ambiente, a mentalidade que você não busca, novos conhecimentos, ambiente, novos conhecimentos. E a terceira coisa, os hábitos. As pessoas, elas estão com as mesmas rotinas. E se você está fazendo as mesmas coisas, não espere resultados diferentes. Exatamente. É igual na academia. Se a pessoa vem para passar o tempo, mexer no celularzinho, conversar da vida alheia, no final do ano ela vai botar a culpa no educador físico, ela vai botar a culpa na academia. Ela vai para outra academia, só que ela tem os mesmos hábitos, as mesmas rotinas. Não vai ter resultado nunca. Enquanto ela não mudar esse hábito. E hábito, ele é mudado em pequenas coisas. Se você quer emagrecer, não queira emagrecer 10 quilos numa semana, que você não vai conseguir. Emagreça 1 quilo por semana. Corte o arroz. Micro hábitos, micro resultados. São pequenas rotinas. Você precisa entender que para se chegar no extraordinário, você precisa ser o simples primeiro. E o que funciona é o simples. Não queira ser extraordinário. As pessoas, elas têm a mania, se não for para estourar, se não for para arrebentar, eu nem vou. Não é por aí. A vitória está nos micro hábitos, nos micro resultados. Não se apegue às pessoas que já estão lá em cima. Se você está aqui embaixo, vai degrau por degrau. Se conecta com outras pessoas, adquira novas mentalidades. A metanoia, que vem do grego, mudar de pensamento, ela vem, não é com um livro apenas, ela vem com toda uma jornada de uma vida. Você precisa se conectar com outras pessoas, você precisa mudar seus hábitos, você precisa adquirir novos conhecimentos e aplicar esses conhecimentos, porque aí está a chave. Você tornar os conhecimentos em sabedoria. Pedro, para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer demais a tua participação aqui com a gente no canal Clube de Campeões e reforçar o convite para você conhecer o espaço do Pedro Miranda aqui em Carolina. Fit One, venha conhecer porque você vai se encantar, você vai se surpreender, porque aqui tem diferenciação de mercado. E deixar também os agradecimentos pela tua participação. E gostaria que você também fizesse as suas considerações finais, deixasse o seu contato, as suas redes sociais. Fique à vontade, tá bom? Eu senti em algum momento a necessidade de buscar desenvolver novas competências. E hoje eu entendo e observo e ouço de pessoas como você que uma vez que eu decida não me atualizar e não ouvir a grande verdade de que hoje o marketing é a bola da vez, ou você está inserido no marketing, ou você tem um bom marketing do seu negócio, ou o seu negócio está com os dias contados, eu comecei a me abrir para essa realidade, né? E essa realidade tem me trazido frutos positivos, né? Tem me trazido novos conhecimentos, com isso, novas possibilidades de explorar novos clientes, chegar nesse cliente de uma forma
inesperada e surpreendente, né? Porque essa é a minha proposta, ousa ser diferente, né? No mundo dos iguais, seja diferente no mundo dos iguais. E para isso eu tenho que estar atento, participando de mentorias, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me evoluindo, eu tenho que estar mudando meu mindset, né? Sair do mindset fixo e ir para um mindset de desenvolvimento, tá? Disposto a fazer essa transição, disposto a passar por esse abismo, né? E para construir essa ponte, para atravessar esse abismo, o conhecimento é a matéria-prima, né? Para construir essa ponte, né? Então, estou aqui na Rua Duques de Caxias, 538, a Fit One está aberta. Aqui a gente tem uma cultura diferente, a gente tem uma metodologia própria, uma filosofia própria. A gente está aqui com a proposta de mudar a cultura, né? E levar as pessoas a entender que exercício físico vai além de apenas fazer movimento. O exercício físico, ele traz benefício não apenas para o físico, entenda isso. É uma questão, agora na pandemia a gente viu os especialistas destacando tanto os benefícios do exercício, não só no campo físico, mas também mental. E eu vou mais além agora. O benefício do exercício, ela chega até ao espiritual. Porque uma vez que teu corpo está mal, o teu mental está mal e a sua conexão com Deus também vai estar prejudicada. Porque uma coisa influencia a outra. Corpo e mente se influenciam o tempo todo. E uma vez que Deus se comunica com você através do seu córtex frontal, o campo da razão, uma vez que o campo da razão está bloqueado por uma situação emocional negativa, essa comunicação é cortada. Entende? Viu agora como a coisa vai muito além do que a gente imagina? Então, cuidar da saúde é primordial. Por isso que a gente está aqui com uma nova proposta, um novo modelo de atendimento e capaz, entregando o resultado, que é o mais importante, né? Então, vem conhecer, vem estar conosco. Luciano, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você, uma honra estar no seu canal. E estou aqui sempre à disposição, tá? Valeu, pessoal. Agradecendo mais uma vez. E se você não é inscrito no canal Clube de Campeões, se inscreva, deixe seu comentário, sugestão para novas entrevistas, novos temas. O Pedro vai vir várias outras vezes aqui participar com a gente. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, estar compartilhando conteúdo de valor, acima de tudo, com todos vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto.